nossa aula de Geografia Física relativa à última parte, então, que ficou faltando em decorrência do nosso tempo da aula. Só lembrando, eu sou o professor Juliano e vou trabalhar com vocês essa disciplina. Primeiramente, nós vamos fazer uma revisão, tá? Essa revisão foi do que nós conversamos na aula anterior. Então, lá no nosso vídeo, no canal do YouTube do Enem, nós vamos encontrar conceitos geográficos que são muito importantes, então território, espaço geográfico, paisagem e alguns outros. Conversamos um pouquinho sobre as camadas da Terra, falamos sobre placas tectônicas, os movimentos das placas, então correntes convectivas, os três principais movimentos, as consequências. Falamos um pouquinho sobre a deriva continental, quais são os agentes internos da dinâmica terrestre, então o que ocorre de dentro para fora que pode alterar a estrutura do relevo. Comentamos um pouquinho sobre eras geológicas e respondemos algumas questões relativas aos simulados do Enem. Então, para aqueles que perderam ou até mesmo querem dar mais uma conferida, sugiro que vocês adentrem ao nosso canal no YouTube e confiram a aula. Para que nós possamos dar sequência, então nós conversamos um pouquinho sobre os agentes internos, agora ficou para nós debatermos sobre os agentes externos, também conhecido como agentes exógenos. Tá? Já tem da palavrinha ex, dos exógenos, que significa externo. Então, são agentes que acabam modelando o relevo. Tá? Então, assim, tudo que está acima na crosta terrestre, a gente fala que é a parte externa e acaba sofrendo alterações decorrentes de alguns elementos. Então, basicamente, o que esses agentes externos eles geram, eles causam no relevo? Desgaste e rebaixamento. Tá? Professor, mas como um rebaixamento, como um desgaste? Então, aos pouquinhos a gente vai começar a entender e nós vamos começar falando sobre o intemperismo, que basicamente ele também é conhecido como meteorização. Nós conversamos um pouquinho sobre essa palavrinha lá quando a gente trabalhou o ciclo das rochas. Basicamente, ele faz a alteração na rocha, física, química e biológica. Automaticamente é mudança na estrutura dos minerais que são gerados por mudança de temperatura, pressão. Os seres vivos também transformam a estrutura da rocha e a umidade. Basicamente, toda essa ação do intemperismo ela vai ocorrer ou em rochas ou em solos. Basicamente, o solo ele é decorrente da rocha. Tá? Então, a gente vai analisar esses três tipos, das quais eu até coloquei para vocês aqui 3 imagens que retratam o temperismo químico, físico e biológico. Para nós iniciarmos, então, esse conhecimento, vamos trazer um pouquinho sobre o intemperismo físico. Basicamente, ele desagrega a rocha, desintegra, ou seja, o sedimento não altera a condição química. Essa questão de temperatura, ela que fala mais alto. Tá? Então, se nós observarmos a variação de temperatura, frio e calor, ela faz com que a rocha acabe se rachando, dá para usar essa expressão. Essa desagregação ocorre em decorrência da mudança de temperatura, tá? Pressões, congelamento, cristalização de sais e atividades biológicas. Então, por exemplo, se nós tivermos uma rocha que está em contato com altas temperaturas e a temperatura mudar muito rápido, ou até mesmo chover em cima dela, ela vai quebrar, rachar. Dá para usar essa denominação, porque se nós observarmos, as rochas elas têm tipo umas veiazinhas causada por conta do intemperismo. E a água entrando dentro desses sulcos da rocha, tá? E muitas vezes ela vai lavando todo aquele mineral que compacta a rocha, e muitas vezes ele pode, em regiões de baixas temperaturas, quando a água adentrar essas fissuras, ela vai congelar. Quando ela congela, ela expande. Por isso que eu trouxe para vocês aqui um esqueminha e uma imagem que traz para nós os sulcos, as fraturas que nós temos nas rochas. Quando a água adentrar dentro desses sulcos e houver uma mudança de temperatura, como no caso fria, ela vai congelar, automaticamente ela vai expandir. Então é comum, por exemplo, nós colocarmos uma latinha no freezer. A latinha, quando ela congela, ela estoura. Por quê? Porque ela aumenta o volume em decorrência do congelamento. Tá? Então esse material ele vai expandir. Na rocha tem o mesmo sistema. Tá? Então, automaticamente, aumenta a superfície de contato, característica dos minerais, possibilitando intemperismo químico. Por quê? Quando eu abro esses canais na rocha, eu facilito a entrada da água,
Pode ser em decorrência do tamanho da minha fissura, que ali se concentre, fique uma reserva de água, gerando gás carbônico e automaticamente permitindo ainda mais a desagregação dessa rocha, que logo a gente vai conversar sobre isso. Maior intensidade nas regiões desérticas, polares e montanhosas. Por que será? Por conta do frio, por conta do gelo, por conta da neve. Então todas essas áreas, elas vão propiciar um intemperismo físico. Então se vocês observarem essa rocha que eu destaquei para vocês, ela está toda fragmentada, rachada. Isso é gerado por conta do intemperismo físico, que é a parte inicial do processo de desgaste da meteorização da rocha. Dando sequência, a gente vem para o intemperismo químico. O intemperismo químico, basicamente, ele vai causar a decomposição dos elementos químicos que existem dentro da rocha. Ou seja, ele vai fundir-se com o material que ele tem e ele vai mudar a acidez daquele material, daquele mineral, e vai gerar a desagregação da rocha, a decomposição daquele mineral. Então, se nós juntarmos a água mais o CO2, nós vamos aumentar a acidez, tá, desse material e automaticamente ele vai decompor alguns minerais. Então eu trouxe para vocês uma imagem que mostra para vocês calcário. Tá? Então essas cavernas geradas nesta rocha são decorrentes do intemperismo químico, onde a água, juntamente com o CO2, ele acaba gerando uma reação química e propiciando essa decomposição desse material. Então todas essas perfurações na rocha são causadas em decorrência dessa ação. Prevalecem em áreas intertropicais. Por quê? Porque os climas são mais quentes e os climas são mais úmidos. Então a água é fator preponderante para que ocorra esse tipo de desgaste na rocha. Então esse é o intemperismo químico que a gente vai encontrar. Tá? E por último, basicamente, muitas vezes a gente fala intemperismo biológico, mas está relacionado ao quê? Será que uma planta numa rocha pode causar a desagregação, ou seja, a fragmentação dessa rocha? Pode. Tá? Ela tem menor significatividade que as anteriores, porque a longo prazo, se vocês observarem esse líquen aqui, a longo prazo, ele pode gerar um dano na rocha, dá para se dizer assim. Tá? Mas não só eles, os animais, as plantas, bactérias. Então é normal nós verificarmos muitas vezes que as rochas estão fragmentadas e dentro delas sai uma raiz de uma planta, por exemplo. E isso é um intemperismo biológico. Uma consequência também de um intemperismo físico, químico e, por último, biológico. Porque a rocha, sofrendo mudança de temperatura, ela pode expandir, facilitar a entrada dessas plantas, dessas bactérias ou até mesmo dos animais, daqui a pouco escavando, modificando a rocha, enfim, né, a estrutura onde ela está, e ela pode ser comum de ser vista, encontrada em solos férteis. Por quê? Porque todo esse material orgânico que ali se forma, com o passar do tempo, ele pode, entre aspas, apodrecer, ficar em contato com o solo, deixar ele mais rico em micro-organismos. Tá? Então, é um intemperismo bem bacana que ocorre na rocha. Então, esses três intemperismos, se nós observarmos, eles servem para desgastar a rocha, tá? Mas ele não remove, ele não deflagra a soltura dessa rocha. Ele vai causar apenas um desgaste interno nela, que agora nós encontraremos a parte mais importante, que é a retirada dessa rocha, que já sofreu um processo de intemperismo, do local onde se encontra. Tá? Então, nós chegamos no processo de erosão. A erosão, que basicamente o que é? É a retirada dessa rocha já que sofreu um processo de intemperismo. Temos nela o transporte, que vai fazer com que ocorra o desgaste. Lembram que eu falei na aula passada do exemplo da pedra de rio, que ela nunca se originou onde nós a encontramos? Por quê? Porque ela sofreu transporte. Possivelmente ela saiu de um local mais elevado, que é um local onde sofreu um intemperismo, por ação de algum agente externo, como água, vento, o próprio gelo, houve a retirada dessa rocha e ela foi sendo transportada também por elementos como água, como vento, e se decompositando em outras partes, sofrendo assim, ela tipo fica meio que lixada ao entorno, por isso que ela é redondinha, bonitinha e lisinha, tá? Então, o desgaste do relevo, basicamente, é causado pelo processo de erosão.
Então, se nós observarmos todos os relevos que são mais arredondados, eles já sofreram um desgaste muito grande, sofreram um processo de intemperismo muito forte. O relevo do Brasil é uma consequência desses agentes também. Então, sofreu um intemperismo e um processo erosivo. Então, por isso que nós temos um predomínio de bacias sedimentárias no relevo brasileiro também. Tá? Só lembrando que sedimentos são formados pelo depósito desses minerais, dessas plantas, dessas rochas que saem dos locais mais altos, sofrendo um processo de transporte e se depositando em locais mais baixos. E muitas vezes dentro do mar, por exemplo, dentro do oceano. Então, esse esqueminha traz para nós bem certinho. Então, número 1, o intemperismo altera a estrutura física e química da rocha, sofre um processo de erosão, tá? Através desses agentes que a gente vai debater daqui a pouco, sofre um transporte dessas partículas morro abaixo, até por conta da gravidade, por conta da estrutura geológica, e a deposição, tá? Ou sedimentação, que é onde ele vai se sobrepor em camadas em locais mais baixos. E daí nós, como já conversamos sobre os tipos de rocha, nós vamos identificar então a litificação dela a partir do processo de pressão, de temperatura, onde ela vai enrijecendo e formando-se uma rocha, tá? Então, como eu falei para vocês, os materiais transportados são chamados de sedimentos, tá? De produtos sedimentares, dando origem a esses depósitos através da diágese. O que é isso? É a compactação, ou seja, a cimentação desse material que se decompôs. Então, os fósseis, como nós já vimos, também fazem parte, são de origem desse processo, que é onde ocorre a compactação desse animal, dessa planta em si, e ele vai sofrendo um processo de litificação com o passar do tempo, e dando origem à rocha sedimentar, que a gente já conversou. Tá? Então, responsável pela perda do solo fértil, também em decorrência destes agentes, da falta de cobertura, da ação humana, tá? É outro processo que acaba modelando o relevo em decorrência das práticas utilizadas na superfície terrestre. Então eu trago para vocês alguns tipos de erosão que nós vamos debater e a gente vai identificar daqui a pouco nas perguntas como elas caem no Enem e como é importante a gente conhecer. Por exemplo, erosão pluvial. Gente, pluvial vem de chuva. Se algum dia vocês tiverem alguma dúvida entre pluvial e fluvial, lembrem-se que é o pluviômetro que é utilizado para medir a quantidade de chuva, tá? Para nós verificarmos quantos milímetros de chuva caiu em determinado espaço, eu utilizo um pluviômetro. Então, chuva pluvial. Ele acaba gerando um desgaste do solo, principalmente em áreas onde eu não tenho cobertura de vegetação. Por isso, dá a ideia daquela mata ciliar que fica próximo às encostas dos rios para proteger o processo erosivo. Então é importante nós mantermos uma cobertura vegetativa para que a água em grande quantidade, conforme ela vai montando ali as fissuras, as ravinas e sucessivamente as vossorocas, que são esses desgastes, esses sugos maiores, são causadas pela falta da cobertura vegetativa e automaticamente pelo excesso de chuva. Tem uma ênfase maior em áreas tropicais e equatoriais, porque são áreas em que eu tenho um predomínio de chuva maior. Por exemplo, na região aí equatorial do Brasil, norte, nordeste. Só temos que lembrar o seguinte, inicia-se com pequenos sugos, que são aqueles canais que a água da chuva automaticamente vai fazendo no solo, e com um intenso processo de água que corre nessas ravinas, nesses sugos, eu vou ter então as bossorocas ou as vossorocas, tá? Que são aqueles buracos enormes, aqueles canais enormes causados por essa ação. Só lembrando, então, que a cobertura do solo é muito importante para evitar esse tipo de erosão. Já a erosão fluvial, ela é causada pela ação da água dos rios, tá? Então, o que ocorre? Nas encostas dos rios, também quando eu não tenho a mata ciliar, eu acabo propiciando a retirada daquelas rochas do solo que compacta e forma o leito do rio, e eu acabo expandindo esse leito, e muitas vezes nem tanto em profundidade, mas em lateralidade, e eu vou ter aqui, ó, como por exemplo eu trouxe para vocês uma imagem de um cânion, tá? Então, basicamente eu tenho aqui o intemperismo físico, causado pelas altas temperaturas,
a baixa quantidade de vegetação ao entorno e a ação da água, que ela vai trabalhando esse relevo. Então, esse rio que vocês observam, ele foi sendo criado há milhares de anos e, como vocês podem observar, o relevo ele era bem mais alto do que ele está agora. Então, houve um rebaixamento muito drástico em decorrência dessa água. Daqui a algum tempo, vai ter um rebaixamento ainda maior, porque essa água ela vai levando todo este material que está nas encostas dele, aqui do leito do rio, e vai aprofundando ainda mais essa área aqui, tá? Outro tipo de erosão importante é a erosão marinha, também causada, tem o nome de abrasão, tá? Então, todo esse material ele é originado pela água do mar. Se nós observarmos, o mar ele tem uma ação muito maior do que a água do rio, porque junto dele tem a salinização, tem a ação dos ventos e assim sucessivamente. Então ele vai causar um desgaste das rochas litorâneas. Se vocês observarem aqui, ó, que eu tenho essa região de falésia do relevo que foi esculpida, olha, esses buracos, essa estrutura, toda ela desgastada pela ação marinha. Então, se nós observarmos, origina-se falésias, praias e restingas. Só lembrando que restingas são aqueles depósitos de areia que tem por trás da praia. Tá? Então eu tenho a praia e atrás dela toda aquela ação da água do mar. Se vocês forem logo de manhã, para quem for à praia, vai ver que a areia está bem lisinha. Por quê? Porque as ondas elas fazem com que a água chegue numa distância bem maior do que o normal que a gente observa durante o dia e ela vai gerando esses depósitos de areia mais por trás da praia, dá para se dizer assim, tá? Então também é importante para manter-se a vida daqueles animais que residem na região das praias, das plantas em si, porém são causados pela ação marinha, pela abrasão. Temos aqui a erosão glacial ou nival, que são aquelas erosões causadas pelo congelamento da água, pelo gelo basicamente. Então, o que nós vamos verificar nessa prática? Muito parecido com o intemperismo químico, é quando a água adentra dentro das rochas, naqueles sugos, naquelas fissuras que tem na rocha, acaba congelando, dilatando, tá? E fragmentando a rocha. Então, como eu expliquei para vocês, ela vai dilatar, ela vai crescer. E isso a gente vai encontrar muito em regiões dos fiordes, lá na região da Noruega, da Finlândia, que são áreas mais frias, em áreas montanhosas, e que se nós observarmos, por exemplo, essa imagem aqui, ó, tá? Ela foi originada pela ação do gelo, tá? Que compactou-se dentro da rocha, fragmentou ela e foi fazendo com que esse rio fosse ganhando corpo, tamanho. E se nós observarmos, ela é uma das erosões mais lentas que nós encontramos, tá? Porque ela tem um processo mais, como que eu posso explicar para vocês assim, por períodos. A gente sabe que as temperaturas também oscilam em determinadas estações do ano e a gente vai ter áreas em que as temperaturas elas vão se elevando, elas vão permitindo o dilatamento da rocha, a água que vai adentrando dentro dela e depois nos períodos mais frios é onde ela vai congelando e automaticamente ela vai dilatando. Trago para vocês também a erosão eólica, causada pela ação dos ventos, tá? Então, se nós observarmos e dormirmos, por exemplo, num deserto, durante o dia as temperaturas vão passar de 50 graus. Durante a noite as temperaturas são bem baixas, próximos ali a 5, 6, até 0 grau. Tá? Tudo isso é causado pela umidade daquela estrutura aonde a gente vai se encontrar. E a ação do vento tem um ponto bem importante, porque uma duna de areia, ela nunca está do mesmo lugar de um dia para o outro. Toda essa mudança que ocorre é gerada pela ação dos ventos. Então, a areia é transportada pelos ventos e ela acaba sendo desgastada e sendo transportada para locais bem distantes. Então, possivelmente vocês já devem ter ouvido falar em tempestade de areia. Basicamente é uma névoa formada pela sílica, que é um mineral que compõe a areia, e é que ela é transportada de um lado para o outro pela ação dos ventos. Então, como eu destaquei para vocês aqui, ó, áreas desérticas, semiáridas e áridas. Basicamente, esses loess, esses depósitos de areia, são formados nessas áreas onde ocorre
esse processo de erosão, de depósito de areia que vai se formando. Essas estruturas são formadas pela ação do vento, que é basicamente a saltação, dá para se dizer assim, dessa areia, ela acaba com as partículazinhas erodindo e modelando toda a estrutura da rocha. Se vocês observarem, ela está muito próxima ao solo, mais esculpida, porque é onde ocorre a saltação das partículas de sílica e acabam modelando a estrutura da rocha. Temos a erosão antrópica, que é causada pelo ser humano, então é uma das mais comuns de se observar nos dias de hoje, pelo fato de que muitas pessoas estão residindo em áreas que até então não tinha ser humano residindo, estava coberto de vegetação, tinha os animais, enfim. Acaba se tirando toda a camada vegetativa, propiciando um desgaste pela ação da água e automaticamente ocorre deslizamento de terra, esse tipo de coisa. Então, ele vai acelerar o processo de erosão, a queimada, o desmatamento, crescimento urbano, asfalto, alteração do bioma e outros fatores causados pelo ser humano acabam impactando e se tornando mais acelerado o processo de erosão daquela determinada área. Então, essa lixivinação, que é quando eu tiro toda aquela camada fértil que eu tenho, basicamente, de solo dessas áreas, eu propicio a erosão. Tá? Então, a desertificação do solo não é só da Amazônia. Essa retirada da cobertura vegetativa, ela vai empobrecer o solo e automaticamente eu vou propiciar, por não ter mais aquelas raízes que seguram a terra, um processo, uns sugos, ravinas, vossorocas, e é o desgaste. Então, esse tipo de erosão é muito sério e também vai impactar na questão do relevo da estrutura externa da terra. Então, trago para vocês aqui duas questões, deixa eu pegar minha canetinha aqui, para nós começarmos a interpretá-las, e que eu acho bem bacana. Então, esse aqui é do Enem de 2017, e se nós observarmos, traz aqui a tipologia da área, porcentagem de chuva. Aqui fala um pouquinho das retiradas da cobertura vegetativa e do escoamento da água. Então, se nós observarmos, a leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura de vegetação têm o potencial de intensificar o processo de. Tá? Então, se nós olharmos aqui, ó, bacias naturais e florestas, eu tenho aqui aproximadamente de 80% a 100%, tá, dessa água retida nesse local, e eu vou ter um escoamento de 0 a 20%, tá? Bem baixo. Por quê? Porque as raízes das plantas elas vão alimentar os aquíferos. Então essa água ela vai entrar no subsolo muito mais fácil. Então o escoamento se torna menor. Bacias com ocupação agrícolas e de cultivo. Então eu já tenho aqui de 40 a 60% do aproveitamento da chuva. E eu tenho de 40% a 60% de escoamento. Porque quando nós pensamos em cobertura vegetativa, no caso de plantio, não é a mesma coisa quando eu trato de floresta nativa, de árvore, de planta de raízes profundas. Tá? Bacias com ocupação residencial. Então, casas, a propagação de estruturas metálicas, de vários telhados, tudo isso também impacta, e muitas vezes a gente não percebe, mas é um ponto bem importante para se analisar. Então eu já tenho aqui de 40% a 50% da retirada no local, tá? Que ela fica retida naquele espaço, e de 50% a 60% de água escoada. Então se eu observar em dia de chuva, por exemplo, quem tem calha sabe que a água que desce pela calha ela é muito grande, e se eu não tivesse aquela casa naquele espaço, aquela água entraria em contato com o solo, e até eu ter um volume de água escoando, ela já vai ter infiltrado uma boa parte. Por isso que muitas vezes, quando eu tenho a tal da cobertura vegetativa, o escoamento é muito menor, então a gente tem que prestar atenção nisso. Bacias com ocupação urbana pesada, muito asfalto, muito concreto, uma cobertura muito grande do solo. Então, retido no espaço, eu tenho muito pouco. Muitas vezes nada vai se reter. Mas, em relação ao escoamento, eu vou ter de 90% a 100%. Isso dá para notar-se muito em áreas de relevo mais acidentado, onde eu tenho muito loteamento.
que de um tempo para cá, por exemplo, Concórdia, nas áreas mais altas, nós tínhamos uma cobertura vegetativa e com o passar do tempo eu tenho um avanço dos loteamentos. O que ocorre? Eu começo a encher de casas, concreto, asfalto, toda essa água ela vai pender para as áreas mais baixas. Automaticamente ela vem em direção ao centro da cidade. Basicamente, uma das consequências desse escoamento da água é enchente no centro de Concórdia. Tá? Não só do centro de Concórdia, mas de outras áreas onde tem uma situação de relevo mais acidentado. Então, fazendo a leitura desse quadro aqui, nós podemos identificar que a leitura agora a gente lê de novo, ó. A leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura de vegetal têm o potencial de identificar o processo de erosão laminar. Erosão laminar não. Por quê? Porque isso aqui ocorre quando eu retiro a camada de vegetação de cima do solo. Tá? Então não tem nada a ver com erosão. O laminar é quando ele faz tipo uma lâmina. Ele vem limpando toda a cobertura e isso vai gerar, em muitas vezes, o empobrecimento do solo, lixiviação de solo, tá? E pode gerar escoamento de solo sim, porque se ele está muito seco, ele vai formar tipo uma camada muito grossa que demora para impermeabilizar. Então automaticamente a água vai lavar aquela área. Intemperismo físico? Não, porque se eu tenho cobertura vegetativa, a temperatura ela se torna diferente. Então essa aqui também não está certo. Enchente no centro da cidade, só lembrando que enchente no centro da cidade, olha aqui, ó, ela vai ocorrer quando eu tenho uma ocupação pesada de áreas em que até então eu tinha cobertura vegetativa. Nesse caso, a pergunta nos diz que eu tenho cobertura vegetativa, não que eu perdi para as áreas urbanas. Então, essa aqui também não fecha. Compactação do solo? Não tem nada a ver com compactação do solo. Muitas vezes a questão da agropecuária gera compactação do solo, porém, quando eu tenho cobertura vegetativa, eu não vou ter compactação do solo porque eu não tenho como criar gado, por exemplo. O solo, se eu tirar a planta, pode notar que a terra está mais maleável, então ela não está compactada. Agora, quando eu tenho uma cobertura vegetativa bem expressiva, de árvores centenárias, de raízes profundas, eu vou ter recarga de aquíferos. Então, tanto aqui o Alter do Chão, quanto o aquífero Guarani no Brasil, eles estão em áreas estratégicas, onde eu tenho, na maior parte das áreas, uma cobertura vegetativa que faz com que alimente esse espaço que está entre as rochas porosas no nosso subsolo. Então, a cobertura vegetativa ela tem um fator preponderante para mim recarregar essa água que está no subsolo. Então, a resposta correta ela é a resposta E. Tá? Já na questão aqui 79, eu trago para vocês uma outra ideia. A pegada ecológica gigante que estamos a deixar no planeta, esta é transformá-lo de tal forma que os especialistas considerem que já entramos numa época geológica muito mais nova do que aquela que nós estávamos, que é o Holoceno. Então, para esses estudiosos, nós estamos entrando numa era geológica chamada de Antropoceno. Então, isso aqui é um novo nome de uma nova era geológica que dizem que nós estamos adentrando. Antropoceno, ação do homem muito forte sobre os elementos da superfície terrestre. E muitos defendem que não se travam a uma crise ambiental. Mais rapidamente, transformaremos a Terra em Vênus. Tá? Por que mais em Vênus do que mais em Marte? Só lembrando que Vênus está muito mais próximo do Sol. Automaticamente, as temperaturas nessa região são muito mais altas do que Marte. Então, eles querem dizer que, se nós continuarmos com as práticas que a gente está tendo, nós vamos ter um aumento na temperatura do planeta muito maior do que a gente está tendo agora. Tá? A expressão antropoceno é atribuída ao químico do Prêmio Nobel Paul Kutzben, tá? Que propôs durante uma conferência lá em 2000, ao mesmo tempo que anunciou o fim do Holoceno. Então, como eu falei para vocês, é esse que a gente está vivenciando agora. A época geológica em que os seres humanos se transformam há mais ou menos 12 mil anos.
tá? Segundo a União Internacional das Ciências Geológicas. Então, esse Holoceno aqui, ó, é uma era geológica que começou há 12 mil anos. Então, a gente está basicamente desfazendo de um processo de 12 mil anos pela ação do ser humano. Se nós olharmos a pergunta, diz assim, ó, a concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica, concebida a partir da capacidade de influência humana nos processos. Então, basicamente, agora a gente está falando de ser humano. Tá? O que o ser humano está fazendo na superfície terrestre que faz se analisar uma nova era geológica do planeta Terra. Eruptivos, não necessariamente, porque não é só a ação do ser humano que vai gerar essa prática eruptiva. Então, nós temos a questão ambiental também, que tem um fator preponderante. Problemas exógenos, vamos deixar essa aqui de lado, pra gente, vou até fazer um pontinho aqui para a gente debater depois. Tectônicos, gente, só lembrando, influência do ser humano. O ser humano não influencia nas placas tectônicas, isso aqui já está fora. Magmático, menos ainda, não tem como nós alterarmos a dinâmica de um vulcão. E metamórficos está relacionado com rocha. Então, basicamente, o ser humano também não interfere nem na pressão e nem na mudança de temperatura das rochas. Então, essa questão também a gente tira fora. Então, sobrou para nós aqui, ó, exógenos. Então, basicamente, tudo que está na parte externa da Terra sofre influência do ser humano. Professor, mas não sofre influência da natureza? Também. Todavia, como nós já conversamos, o ser humano ele tem uma capacidade muito maior de transformar a crosta terrestre do que os elementos da natureza. Tá? A natureza ela demora muito tempo para criar algo e muito tempo para se desfazer de algo. Dá para se dizer assim. Então, o ser humano ele destrói, basicamente, ele transforma, ele modifica a natureza muito mais rápido do que ela mesma demora-se para se fundir, para surgir. Tá? Então, basicamente, questões exógenas são aquelas que sofrem uma influência muito grande do ser humano. Mais duas questões para nós conversarmos aqui. Ó. A imagem representa o resultado da erosão que ocorre em rochas nos leitos dos rios, que decorre de um processo natural de... Gente, se vocês olharem, aqui é um fundo de um leito de um rio e que se nós observarmos, aproximarmos a imagem, a gente vê que esses círculos, tá, são gerados pela ação de algum elemento. Ó, dá para ver que tem uma setinha que ela está fazendo um movimento aqui. Ó. Esse movimento aqui é o movimento chave que a gente vai utilizar para elucidar a questão. Então, fraturamento geológico. Derivado de forças de agente interno, tá? Nós estamos falando de leito de rio, não tem nada a ver com agente interno. Se fosse agente externo, nós poderíamos conversar melhor, até porque fraturamento é o desgaste que a rocha vai sofrendo, descompactação da rocha, sulgos, enfim, tá? Solapamento das camadas de argila transportadas pelas correntezas. O que é esse solapamento? Por exemplo, vou tentar desenhar aqui para vocês. Ó. Aqui é um leito do rio. Leito do rio segue normal. Aqui é tomado pela água. Ó. Esse solapamento é quando ocorre a retirada da argila das áreas mais próximas ao assoalho desse rio, tá? Gerando um desgaste da parte interna, tá? Automaticamente eu retiro esse material, esse mineral e deixo esse local oco. Tá? Então isso é solapamento das camadas de argila. É quando eu tiro todo este material das encostas dos rios e eu formo tipo não digo cratera, mas é um canal que se forma por debaixo do solo em decorrência dessa retirada da argila. Automaticamente ela não vai estar no assoalho, no leito do rio, mas sim nas laterais. Então essa imagem já não fecha. Então essa aqui também a gente tira. Movimento circular de seixos e areia.
tá? Arrastados por águas turbilionárias. O que são? Vamos deixar isso aqui de lado, ó. Vamos deixar isso aqui de lado para a gente já debater ela aqui, ó. Tá? Decomposição das camadas sedimentares resultantes da alteração química. Não fecha porque aqui não está falando de deposição, de decomposição, de depósito de sedimento. Está falando de erosão. Então essa pergunta também não fecha. Assoreamento do fundo dos rios proporcionando pela chegada de material sedimentar. Também não fecha. Assoreamento quando eu tenho a retirada e não a sedimentação. Então já não fechou essa questão. Lembra que eu falei para vocês que este movimento ele ia nos auxiliar então na resolução da questão? Então assim, ó, movimentos circulares de seixos e areia. Então esses minerais que vão conforme eu tenho o movimento da água do rio, gerando esses círculos e erodindo esse processo aqui, ó. Então, se vocês observarem a imagem, ela está cheia de uns buracos. Esses buracos são águas que entram nesse local, porque muitas vezes eu olhando o leito do rio, eu tenho uma noção externa da velocidade da água. Agora, na parte mais baixa, inferior, eu vou ter um movimento de água muito maior. Então, este movimento de água, dependendo da estrutura onde ele está passando, ele vai gerar esses seixos, tá? Esse movimento circular e vai remover todos os minerais que nesse local estão. Então, dando a ideia desses pequenos buracos no solo, na rocha. Então, a questão certa, tá? É a questão C. Por isso que eu peço para vocês prestarem muita atenção nas imagens, que muitas vezes ela vai auxiliar na resolução da questão. Essa imagem eu trouxe para vocês, antes quando eu expliquei um pouquinho da erosão pluvial, mas ela faz parte de uma questão de Enem lá de 2010. Ó. Diz assim, ó, o esquema representa um processo de erosão em encostas, que prática realizada por um agricultor pode resultar num processo acelerado, ou seja, o que um agricultor faz num relevo acidentado que vai ocasionar sugos e sucessivamente bossorocas ou vossorocas. Então temos que prestar atenção nessas palavrinhas que são palavras-chave, assim como a imagem que nós temos aqui, ó, dessas fragmentações do solo, desse rebaixamento do solo. Então, o que o agricultor está fazendo que vai gerar isso no relevo? Plantio direto? Não, porque se ele estivesse plantando, automaticamente eu não teria essa estrutura gerada pela ação da água. Associação de culturas? Também não. Por mais que ele plantasse diversos tipos de produtos, também não geraria essa consequência no relevo. Implantação de curva de nível? Também não. Por quê? Se ele tivesse criado curvas de nível, o que ele faria? Ele faria um recorte, tá, no relevo, fazendo com que eu criasse muito uma ideia de terraceamento. Ó, já vou utilizar até essa questão aqui, ó, que vou tirar, ó, terraceamento de propriedade. Se ele estivesse fazendo as curvas de nível e o terraceamento, automaticamente ele ia formar tipo uma escada. Ó. Ele faz isso aqui, ele faz isso aqui e ele faz isso aqui. Por que muito se utiliza esse terraceamento na Ásia, por exemplo, para a plantação de arroz nos relevos mais acidentados? Por conta da estrutura geológica do local. Então, como eles não têm muitas áreas para plantio, eles acabam gerando esses cortes, esse tipo desses degraus aqui, ó, nas áreas mais elevadas, e nessas áreas planas, eles plantam e plantam. Se chove demais, não vai ocorrer a formação de sugos, porque a água ela não vai escorrer, ela vai adentrar o subsolo. Então, automaticamente, não vai gerar ravinas e sucessivamente vossorocas. Então, o terraceamento é como eu faço os terraços, tá? Que são aquelas plantações em locais mais altas, basicamente niveladas pelas curvas de nível. Então, a resposta certa nessa questão seria a arasão do solo do topo ao vale.
tá? Então, o que seria essa razão? É quando eu retiro, tá, a camada da vegetação. Basicamente, eu passo o arado nesse local. Esse arado, a gente sabe que ele vai formar uns sugos, porque é onde passa. O pessoal deposita a semente aqui, tá? A sementinha, e muitas vezes cobra de terra para germinar essa sementinha. Todavia, em algumas áreas que ocorre essa erosão do solo, em áreas muito elevadas, a intensidade da chuva vai fazer com que ocorra a retirada desse material por ele estar mole e por ter água infiltrada nesses locais aonde foi arado, e automaticamente eu tenho um deslizamento, formação de sugos e ravinas, porque a água vai lavar essas regiões. Então, se ele fez a arasão nessas áreas aqui, ó, automaticamente a água foi criando esses canais, que quando eu vou juntando, parece bem certinho um leito de uma bacia hidrográfica, um leito de rio, ó. Então, tenho a estrutura que vai formando esses locais que vai dando origem a uma vossoroca, que são esses canais bem maiores. Então, a retirada, novamente eu friso, a retirada da cobertura vegetativa e o manejo incorreto do solo, ele vai gerar uma consequência, tá? E essa consequência ela vai gerando outra. E muitas vezes, uma vossoroca depois que foi aberta, para fechar esses canais aqui, demora-se muito tempo. A ideia principal seria plantar árvores, para que as árvores, as raízes das plantas, elas evitassem a retirada desses nutrientes, desses minerais, e se compactasse novamente. E automaticamente, conforme fosse chovendo, a estrutura geológica da Terra fosse remodelando, o planeta vai se transformando, e os animais vão se transformando, e aquilo vai voltando como se fosse do zero até tudo de novo. Tá? Então a gente tem que pensar nessa lógica, porque a natureza, para se reformular, não é de uma hora para outra, demora muito tempo. Então, como eu frisei antes para vocês, ela demora tempo para criar e o ser humano demora muito pouco para destruir. Então é importante nós termos a ideia de que para restaurar essa estrutura vai demorar muito tempo. Tá? Então, basicamente, eu trago para vocês esse conteúdo dos agentes externos, tá? Que fez parte da nossa aula de litosfera, com o entendimento de todos os elementos que causam um desgaste na crosta terrestre, mas agora na parte externa. Tá? Então, a gente completou o nosso ciclo. Nós identificamos elementos internos e identificamos elementos externos. Claro que ainda ficou a ser estudado, que faz parte dos agentes externos, a estrutura do relevo, dando uma ênfase até para o relevo brasileiro, e a questão dos solos. Então, é um conteúdo que nós temos a estudar ainda. Pode ser que daqui a um tempo a gente crie pequenas perguntas, explanações curtinhas, para que vocês possam ter a ideia desse conteúdo, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, como eu já mencionei, podem me chamar no WhatsApp, tirar dúvidas. A questão da mentoria também, estou bem tranquilo enquanto isso. Se alguém tiver alguma coisa, pode me chamar. Beleza?